De mais ou menos 1956 para frente, a União Soviética começa a tomar uma linha muito torta. E é uma linha no qual o partido começa a não se renovar mais, começa a ficar muito velho, e sim, essas pessoas começam a ter privilégios, e já tinha, antes da União Soviética acabar, já tinha bilionário dentro da União Soviética. Antes deles restaurarem o capitalismo. Para vocês verem o ponto que o negócio estava chegando de uma reforma interna, feita de cima para baixo mesmo. Um dos grandes debates que nós temos é como nós conseguimos fazer com que isso não aconteça. Isso é uma grande dúvida ainda que a gente tem. Acho que é possível? Acho que é possível. Porque, primeiro que a gente tem as experiências pregressas para estudar, né? Segundo que a gente tem que ver o porquê que isso aconteceu. O encastelamento da União Soviética tem tudo a ver com o fim da Segunda Guerra Mundial. O fim da Segunda Guerra Mundial, primeiro, causou uma mortandade na União Soviética, na casa dos 20 milhões. Morreu muita gente. Eles tiveram uma destruição épica lá, assim, 5 milhões de prédios foram destruídos. Tinha gente que não tinha mais onde morar, mesmo com 20 milhões de pessoas mortas, teve gente que não tinha onde morar. E aí isso fez... Eles perderam muitos quadros dirigentes, e o fim da Segunda Guerra empoderou muito as Forças Armadas. E isso fez com que as Forças Armadas começassem a se tornar uma força paralela, e justamente na década de 50 eles dão um golpe militar na União Soviética. E esse golpe militar começa a construir uma, digamos assim, uma classe paralela dentro do Estado. O resultado disso foi o fim do socialismo na União Soviética, né? Essa é uma das experiências que a gente teve para observar. Na minha opinião, a Coreia é um dos países que faz isso muito bem. Eles têm uma quantidade de mecanismos de baixo para cima, de que a população consegue controlar o que acontece na Assembleia e no partido muito bem. Então, acho que eles são um exemplo de como eles conseguiram organizar isso muito bem. Mas é um debate em aberto ainda. A gente tem que construir um mecanismo que realmente impeça de baixo para cima que esse tipo de abuso. Porque isso a gente não pode esquecer. Isso não foi acontecendo na União Soviética por debaixo do nariz da população sem ninguém perceber. Foi um golpe militar com tanque na rua. As Forças Armadas se tornaram uma força paralela e impuseram isso com armas. Então isso é uma das coisas que os comunistas contemporâneos prestam muita atenção. É muito importante que as Forças Armadas não se tornem forças paralelas. Vide o Brasil. Nós vivemos sob tutela das Forças Armadas até hoje. Inclusive o Lula cancelou e desencorajou todo tipo de memória dos 60 anos da ditadura militar agora 1º de abril, justamente porque ele está peidando na farofa para os militares. Isso mostra que o Brasil ainda está sob tutela dos militares e o Lula não aproveitou nenhuma oportunidade que ele teve para conseguir fazer com que a gente tivesse o mínimo de justiça histórica com o que as Forças Armadas fizeram com esse país. Eu tô só dando um exemplo de como a gente vê como Forças Armadas com poder político paralelo são perigosas para uma nação. O Brasil é um exemplo patente disso.